Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Estamos aqui presentes novamente e vamos ler hoje Lucas 17, Lucas capítulo 17. O pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado, ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Vamos ler de novo, que a leitura foi muito ruim. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Quando você faz com que um dos filhos de Cristo peque, com que os que são declarados filhos de Deus, filhos do Pai, quando você faz com que essas pessoas pequem, é um pecado pior do que você pecar contra si mesmo. Porque aqui Jesus ele é direto. Olha, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Sempre. Cara, não existe pessoas que não caiam em pecado. Não existe. As pessoas que falam que não tem pecado, elas já estão em pecado. As pessoas que falam que mudaram de vida e não pecam mais, elas já estão em pecado, porque elas estão mentindo. Mesmo depois de você se converter, você viver em Cristo, através de Cristo, é muito difícil você não cometer pecado nenhum. Um pecado ou outro você vai cometer. Porque o simples ato de pensar pode ser considerado pecado. Se você desejar uma mulher, em sua mente, você já pecou. Se você cobiçar o dinheiro do próximo, em sua mente, você já pecou. Se você tem inveja do próximo, em sua mente, você já pecou. E cara, e como nós pecamos dessa maneira? Como nós pecamos todos os dias dessa maneira? Calma, mas o que eu faço? O que eu faço para poder melhorar e não cair nesses pecados? Cara, você tem que repreender na hora. Repreenda. Está repreendido pelo nome do Senhor Jesus. Que esse pecado não volte a se manifestar de novo. Eu não quero esse sentimento ruim em mim. Pecado traz um sentimento ruim. Você se sente ruim, você se sente para baixo. Você se sente uma pessoa podre. O pecado é a desgraça desse mundo. O pecado é o que te leva à morte. O salário do pecado é a morte. Tudo que faz você pecar na sua vida vai te levar a um caminho ruim, cara. O pecado não leva nós a lugar nenhum. Calma, mas o que eu faço para não pecar mais? Não tem como, irmão. Por isso que não somos salvos pelas obras. Porque se nós fôssemos salvos por obras, todo mundo estaria condenado ao inferno. Se fosse por mérito nosso. Porque mesmo as pessoas fazerem boas obras, com certeza, uma hora ou outra ela peque. Então imagina só, que para a pessoa ser salva, ela precisasse cumprir as 10 leis, os 10 mandamentos. A pessoa não ia conseguir. Não ia. E os judeus, que dizem seguir os 10 mandamentos, eles acabam pecando. Por quê? Porque eles acabam perdendo um tipo de empatia pelo próximo. Vamos dizer assim, o espírito deles é fraco. O espírito deles é fraco. Eles são inteligentes, eles são sábios, eles entendem das coisas, mas quando você não tem a lei do espírito,
você não tem o que é o principal, que é o Messias presente na sua vida. A sabedoria verdadeira vem do Messias, vem de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. A sabedoria verdadeira vem dele. Então assim, se você achar que você seguindo os 10 mandamentos, você vai ser salvo, está errado. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos por graça, não por obras. Nós somos salvos por graça. Não temos mérito nenhum em nossa salvação. Não é porque eu estou aqui pregando para vocês o evangelho que eu estou garantindo minha salvação, não. Eu estou pregando para vocês o que eu sinto que é o correto. Estou pregando para vocês o que eu vejo que é a coisa certa a se fazer aqui. É vir dizer para aqueles que estão procurando pela palavra, aqueles que estão procurando pela sabedoria, aqueles que estão procurando pela verdade. É eu passar essa vontade de ler a Bíblia para vocês, não é nem eu passar um conhecimento, é eu passar essa vontade de ler a Bíblia, porque eu espero que quando você me vê aqui, um garoto novo, vindo aqui lendo a Bíblia para várias pessoas, eu espero que você vá na sua casa, pegue a sua Bíblia e comece a ler, pelo menos para conferir se o que eu falo aqui é realmente a verdade. Eu não sou o dono da verdade absoluta, eu não carrego a verdade absoluta. Quem carrega a verdade absoluta é o Messias, é Jesus Cristo, o Salvador. Ele carrega a verdade absoluta, porque Ele é a verdade absoluta. E eu estou em busca dela. E voltar até o fim da minha vida. E é claro que eu vou ter muitos erros daqui até lá. Por isso que aqui fala, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Cara, eu vou pecar muito. Você acha que eu me sinto santo, que eu vou ser santo? Eu vou ser um cara que não vai pecar mais? Lógico que eu vou pecar, cara. Mesmo não querendo pecar, eu vou pecar. Se eu não pecar em sentimento, se eu não pecar em pensamento, se eu não pecar em ações, eu vou pecar em alguma parte. Eu estou lutando contra o pecado. A luta contra o pecado, ela é diária. A luta contra o pecado, ela é a todo momento, a todo momento, literalmente. Você está na rua, você está lutando contra o pecado. Você está em casa, você está lutando contra o pecado. Você está na internet, você está lutando contra o pecado. Você está conversando com seus pais, você está lutando contra o pecado. Para evitar de responder, tratar mal as pessoas, não ajudar, não ter empatia, não ter humildade, não ter devoção a Deus. A todo momento nós lutamos contra o pecado, para que nós sejamos capazes de aceitar o Messias realmente. Para que você seja discípulo do Messias, você deve seguir, cumprir com algumas regras, vamos dizer. Se você quer ser considerado discípulo dele, se você quer ser um seguidor do Messias, você tem que cumprir com regras. Você tem que cumprir com doutrinas messiânicas, doutrinas do Messias. Aquilo que ele veio aqui na terra e pregou, você tem que seguir o caminho dele. Aquilo que ele ensinou. Que ele falava que o Pai mandou ele até aqui para que ele ensinasse, para que ele desse o exemplo. Entendeu? E Deus vem num corpo humano, na terra, dá o exemplo para que nós possamos seguir o exemplo dele. O exemplo do Messias. Devemos seguir o caminho do Messias. O que o Messias fez? Reflita sobre isso. O que o Messias fez aqui na terra? Ele julgou? Ele roubou? Ele adulterou? Ele xingou com maldade? Ele tratou mal as pessoas? Ele deixou de cuidar de um pecador por ele ser pecador? Fala, não vou me envolver com esse cara, ele está fedendo. Não vou me envolver com esse cara, ele é doido. Não vou me envolver com esse cara, ele é deficiente. Ele fez alguma coisa disso? Ele não fez isso. Não fez. O Messias veio para a terra e não cometeu nenhum pecado. O Messias é o Salvador, queira você ou não. Ele é o único que pode te salvar. E se você não aceitá-lo imediatamente, a única maneira de você não ser salvo é você não crendo no Messias. Porque quando você crê no Messias verdadeiramente, crê em sinceridade, você cumpre com aquilo que ele nos ensinou. E uma árvore boa produz bons frutos. Não tem como um discípulo do Messias, uma pessoa que ama o Messias com sinceridade, ela ser uma árvore ruim. Mas é aquilo, isso não impede que essa pessoa peque. Paulo diz, não é por causa disso que nós devemos de lutar contra a natureza humana,
Não é porque é uma nova aliança que nós devemos parar de lutar pela natureza humana, contra a natureza humana, porque a natureza humana nos leva ao pecado. Nós devemos lutar contra a natureza humana para que o Espírito que está em nós se manifeste e nós vivemos, para que nós vivam, para que nós viemos estar a viver através do Espírito. Porque as decisões baseadas no Espírito são as decisões corretas. E é por causa disso que você não peca. Quando você não peca, quando você comete um ato bom, um ato de bondade, um ato correto, é porque o Messias, é porque Deus te deu a bondade dele. Não é mérito seu, é mérito dele. Se você está fazendo a obra do Messias, aquilo que ele fez aqui na terra, se você está cumprindo com a palavra de Deus, isso é mérito de Deus, não seu. Se você tem forças para negar o pecado, isso não é mérito seu, isso é mérito de Deus. É Ele que está te fortalecendo, é Ele que está te dando força, é Ele que está te livrando dos pecados, das tentações, das más pessoas. É Ele, não é mérito seu, é dele, é mérito de Deus. Então, se você tem um pouco dessa bondade, esse pedaço de Deus em você, que Ele te dá, que eu acredito no seu Espírito Santo que está dentro de nós, que quando nós manifestamos esse Espírito Santo, quando nós fortalecemos esse Espírito Santo, nós conseguimos vencer pecados, vencer vícios. Mas não quer dizer que nós não voltemos a cometer, porque eu acho que até o final de nossas vidas nós ainda teremos pecados, mas Deus nos conhece, Deus conhece nossos corações. Seu coração está voltado pela verdade, você está pecando porque você quer, porque você não ama o Messias, porque você não tem capacidade de não pecar. Por qual motivo? Eu não sei, só Deus sabe, só Ele vai saber julgar as pessoas. E Marcos 16 fala: basta você crer e ser batizado. Se você crer, vou pegar aqui rapidinho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você não crê no Messias, se você não crê em Jesus Cristo, se você não crê em Yahushua HaMashiach como seu único Senhor e Salvador, você será condenado. Muito obrigado aí. Eu vou ler mais um aqui. A fé. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedecerá. Olha isso, cara. Olha isso. Se a nossa fé fosse pequena, nós já teríamos a capacidade de fazer grandes coisas, de pregar a verdade, de fazer aquilo que o Messias fez aqui na terra. Você vê que a nossa fé é tão pequena, cara. Jesus fala: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedecerá. Se tiver uma fé pequenininha, você já faz diferença nesse mundo, cara. Você já consegue trazer coisas boas para esse mundo, que é o Evangelho do Messias, que é a verdade, que é o que nós devemos pregar. É isso, eu me embolei um pouco aqui nessa leitura bíblica, mas eu falei aquilo que eu senti que eu deveria falar. Talvez eu tenha falado com isso só da boca para fora, mas basta você analisar. Se você discordar de alguma coisa, você pode deixar nos comentários aí se você discordou. E eu peço para que vocês também leiam Lucas 17, versículo 1. Leiam aí o pecado e o perdão, para que você entenda que mesmo você seguindo a Cristo, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado. Sempre vão acontecer coisas que vai fazer você cair no pecado. Mas ai do culpado. Quem é o culpado por esse pecado? É você? Alguém te fez pecar? Foi uma mulher que te fez pecar? Ela ficou dando em cima de você, ficou se exibindo para você, mandou foto para você e ela te fez pecar? Foi pessoas de má índole que armaram para você para que você caísse em pecado? Ai dessa pessoa que te fez pecar.
Muito obrigado, rapaziada. Fique com Deus. Tamo junto. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E com o amor que nos uniu aqui, continue nos unindo. Vão em paz e que o Senhor Jesus os acompanhe. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são muito bons aí. Gosto da presença de vocês. E eu amo estar fazendo isso aqui. Sinceramente, eu gosto muito de vir aqui e fazer essa leitura bíblica. Porque através dessa leitura bíblica eu também aprendo. Muito obrigado.